E agora terceiro, necessidade de iluminação. Deixa eu aqui ler o que é que Zwinglio falou. É que é muito pequenininha a letra, né? Eu acho que só até a terceira linha dá para ler. Vamos lá. Antes de dizer qualquer coisa ou ouvir o ensinamento do homem, eu vou primeiro consultar a mente do Espírito de Deus. Ouvirei o que o Senhor disser. Então, você deve pedir reverentemente a Deus, por sua graça, que Ele lhe dê sua mente e espírito, de modo que você não vá lançar mão da sua própria opinião, mas dele. Deve ter uma firme confiança de que Ele vai te ensinar o entendimento correto, pois toda a sabedoria vem de Deus o Senhor. E depois, você deve ir para a palavra escrita do Evangelho. Primeiro ele disse, você ora, você pede a Deus iluminação, você pede a Deus sabedoria, e aí você vai para a Escritura. Pede que Deus lhe ensine pela Escritura, porque esse é o caminho. Você deve ser theodidacti, ou seja, ensinado por Deus e não pelos homens. É o que a própria verdade disse e que não pode mentir. Essa ênfase de Zwinglio na necessidade de você buscar a iluminação do Espírito Santo, ela era característica de todos os demais reformadores. Aqui a gente precisa fazer uma distinção muito importante, porque eu venho dizendo até agora que a Bíblia é clara no seu ensino. Se eu perguntar a um ateu, você pode interpretar João 3,16? O ateu, um ateu culto, que conheça grego, que conheça hebraico, latim, é versado em arqueologia, literatura antiga, história do mundo antigo, ele ia pegar João 3,16 e ia dizer, Deus, palavra grega theos, que é usada no Novo Testamento para se referir à divindade tanto dos israelitas como dos cristãos, amou, o verbo agapau, tem diversos verbos no grego que podem ser traduzidos como amar, mas agapau é um verbo que é usado na literatura clássica para se referir ao amor sacrificial. O mundo, palavra grega cosmos, que significa tanto uma grande quantidade de pessoas como a totalidade de indivíduos de uma região, e pelo contexto aqui se refere realmente a todas as pessoas que há no mundo. De tal maneira, um advérbio de comparação, que deu, verbo de domínio grego, que significa entrega livre, o seu filho, huios, unigênito, palavra grega que significa único nascido, equivale a primogênito, o primeiro, não é? Primogênito, para que todo aquele que nele crê, então essa preposição, essa conjunção para que, ela introduz um verbo aí que está na voz, que está no infinitivo, todo aquele que nele crê, crer aqui é o verbo que significa confiar, o verbo pistel no grego, não pereça, o verbo aqui significa destruir-se ou perder-se completamente, mas tem a vida eterna, o adjetivo aionios, qualificando vida, que significa não somente uma vida de longa duração, mas uma qualidade de vida que tem a ver com Deus. Se o ateu souber grego, se ele souber gramática, ele vai dizer isso para você. Aí você pergunta, e você acredita nisso? Ele diz, claro que não. De jeito nenhum. Quem acreditava nisso é João, que escreveu isso. Aliás, eu acho que não foi nem João que escreveu, foi um cara aí no século II, imitando o apóstolo João. Porque a interpretação, em grande parte, é regra de gramática. Regra de gramática. Regra simples de interpretação. A hermenêutica bíblica, ela faz parte da disciplina hermenêutica geral. Regras de interpretação que servem para ler livro jurídico, livro de literatura clássica, para ler qualquer coisa. Qual é a diferença do Espírito Santo? É que quando você estiver lendo João 3,16, o Espírito Santo vai dizer, isso aqui é para você. Isso aqui se refere a você. Deus amou o mundo, está dizendo que você faz parte destes que Deus amou. E que se você crê, você tem a vida eterna e você não vai ser destruído. Então, é nesse sentido que nós entendemos iluminação. Não pode ser o sentido de que Deus vai dar entendimento de coisas que se adquirem pelos meios naturais. Deixa eu dar um outro exemplo aqui, que eu vou botar uma pimentinha agora, viu, pastor? Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo diz assim, o que farão os que se batizam pelos mortos? Se os mortos não ressuscitam, por que eles se batizam pelos mortos? Eu pego essa passagem onde Paulo está falando de batismo pelos mortos e entrego a 10 ateus, que conhecem grego, hebraico, aramaico, tudo,
cultos. E peço para eles darem interpretação. E no outro quarto eu coloco 10 irmãos crentes, homens de oração, piedosos, santos homens de Deus, mas que não têm esse conhecimento, sabem português, só, não tem entendimento de mais nada. E eu peço para eles darem a interpretação daquela passagem. Quem vocês acham que vai dar a interpretação mais certa? Se eu fizer aqui uma pesquisa, vai dividir. Quer saber o que eu acho? Acho que os ateus vão dar. Por quê? Porque eles vão lembrar dos estudos dele, que lá em Corinto tinha uma seita cristã que costumava batizar os seus mortos em nome de Jesus Cristo, porque eles acreditavam que o batismo salvava. E que um dia os mortos iam ressuscitar. Aí Paulo está dizendo para os coríntios que não criam na ressurreição: esse pessoal tem mais fé do que vocês. Eles estão errados se batizando pelos mortos, mas eles têm mais fé do que vocês, porque pelo menos eles acreditam na ressurreição. Boa parte de interpretação, conhecimento, estudo. Qual é o papel do Espírito Santo? O papel do Espírito Santo é dizer a você: isso é para você. É o que a gente chama de conhecimento salvador da Escritura. E somente o Espírito Santo pode iluminar o nosso entendimento. Então, você quer entender a Bíblia? Estude a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Joga fora aquela caixinha de promessas. Sabe aquela caixinha de promessas que você tem em casa? Todo dia de manhã você abre, puxa um versículo e lê. Joga fora aquilo. Aprenda a ler a Bíblia como um todo. Porque senão você vai fazer como um grupo de senhoras que eu fui pregar uma vez no congresso. O título do congresso era: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Era o lema. Eu disse: estranho, eu já li isso no profeta Isaías. E fui lá no profeta Isaías, era um idólatra dizendo para o outro: vamos cortar madeira, vamos fazer um ídolo. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te, corta madeira, faz o ídolo. Não é? Ou então, aquela passagem que é muito usada, né? A letra mata e o Espírito vivifica. Você vai ler no contexto, letra é o Antigo Testamento, o Espírito é o Novo. Não está fazendo um contraste entre doutrina e espiritualidade. O pessoal usa essa passagem para dizer assim: se você estudar muito, você vai esfriar. Se você estudar muita doutrina, teologia, a letra mata, né? O irmãozinho começa a se interessar mais, ler mais a Bíblia, começa a comprar comentário, livro de teologia. O cara, bicho, tu vai esfriar aí, tem que ser do Espírito, né? E aí aquele outro que o pessoal usa para plantar bananeira no culto, dar salto mortal para trás, subir em pau de sebo no culto. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Não é muito usado para justificar isso? Ou seja, se o Espírito do Senhor está presente no culto, você tem liberdade para ficar de 4 imitar leão, você sair correndo pela igreja, né, cair no chão, imitar pássaro, galinha, pato, ganso, como eu vi isso acontecer na igreja de Toronto, né, uma vez que eu estive lá. Mas quando você lê no contexto, a liberdade que Paulo se refere é a liberdade hermenêutica, é você tirar o véu para você ver Cristo no Antigo Testamento. Não tem nada a ver com culto. Não tem nada a ver com culto. Então tem que ler no contexto. E essa era a preocupação de Zwinglio. Ao pedir que o Espírito Santo ilumine, nós não estamos dizendo que o Espírito Santo vai ajudar preguiçoso. Se você não ler, se você não estudar, e se você não procurar compreender a Escritura no seu contexto, como ela foi dada, você não vai chegar a um conhecimento pleno, maduro, sólido e saudável da Escritura. Simplesmente dizendo assim: Senhor, né, aponta aqui o versículo do dia. Eu não vejo nenhuma base na Escritura para isso. O Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo é necessária para nos conduzir no uso dos meios ordinários ao conhecimento salvador da palavra de Deus. Por isso que é importante. O lema de Calvino era orare et labutare. Orar e labutar. Orar pedindo a iluminação do Espírito Santo e estudar feito doido para compreender realmente o que a Escritura quer dizer. Próximo ponto aqui, já disse, necessidade de estudar. Mais uma vez, Zwinglio. A tentativa de interpretar as Escrituras e, portanto, a tentativa de fazer teologia com base em traduções é, para usar uma metáfora, como beijar sua esposa através de um lençol.
Você pode sentir o seu toque, mas em última análise é insatisfatório e improdutivo. Aqui eu preciso explicar, para não deixar ninguém aqui culpado, né? O Zwinglio, ele era versado nas línguas originais, como todos os reformadores eram, grego, hebraico e aramaico, latim inclusive. Então ele dizia que você estudar a Bíblia em português é você beijar a sua esposa através de um lençol, porque você está baseando numa tradução. Então ele dizia isso para encorajar as pessoas a estudar as línguas originais. Então eu acho que ele aqui pegou um pouco pesado, não é? Porque eu creio que nós temos boas traduções hoje. No Brasil, graças a Deus, nós temos talvez tradução até demais, que deixa o crente confuso, né? Deixa o crente confuso. Talvez devia dar uma palavrinha sobre isso. Embora haja muitas traduções na Bíblia, da Bíblia em português hoje, mas na verdade há apenas 2 tipos de tradução. A primeira que é baseada no sistema de equivalência formal e a outra que é baseada no sistema de equivalência dinâmica. É fácil explicar. Na equivalência formal, o tradutor lê o original e procura a palavra que formalmente corresponde a ela. Então, no original, ele leu Paulo dizendo, vocês, aí ele traduz vocês, devem, ele traduz devem, se amar entranhavelmente, com as entranhas, com as tripas. E ele traduz entranhavelmente. Igualzinho. Já uma equivalência dinâmica, ela viria, qual seria a palavra que melhor representa o sentido? E traduziria assim, vocês devem se amar de todo o coração. Não faz mais sentido? E nem por isso é menos fiel. Porque no Antigo Oriente, as pessoas entendiam que as emoções estavam nas tripas. Até faz sentido, porque quando a gente fica nervoso, qual é a primeira parte que se afeta? Não é? Então faz sentido. Era normal, não é? O rapaz chegar para a moça e dizer, eu te amo com todas as minhas tripas. Era normalíssimo. Mas no mundo ocidental como o nosso, a sede das emoções é o coração, não é isso? Então uma tradução boa seria uma tradução cuja equivalência fosse dinâmica, procurasse uma expressão em português que corresponde ao significado, em vez de você traduzir literalmente. Por isso que você tem as traduções, por exemplo, a revista corrigida, atualizada corrigida, ela traz amai-vos entranhavelmente, mas já a Almeida atualizada já traz amai-vos de coração. Um outro exemplo, lá no Salmo, Davi diz assim, literalmente no hebraico, Deus fortalece o meu chifre. E os caras traduziram igualzinho, Deus fortalece o meu chifre. Mas o chifre era o símbolo do boi selvagem, que era o símbolo de força e de autoridade. A melhor tradução seria, Deus fortalece a minha força. Não é isso? Então você tem, na verdade, 2 linhas de traduções. Equivalência formal, que é uma tradução mais literal, aí você tem revista corrigida, você tem a Almeida Fiel, você tem a King James. E você tem a equivalência dinâmica. As mais moderadas são Almeida atualizada, a NVI. E você tem as mais exageradas, que aí já é uma paráfrase, como a nova linguagem de hoje, a mensagem, que já nem é uma tradução, já é uma paráfrase, não é? Ele vai muito longe do original, na tentativa de tornar a linguagem mais clara. Eu não recomendo traduções feitas por um homem só. Não recomendo traduções feitas por um homem só. Mas por comitês que incluam gente de todas as denominações, porque em algumas passagens você vai querer puxar a brasa para a sua sardinha, né? Por exemplo, nos Evangelhos Jesus Cristo disse, nos Evangelhos está lá dizendo que João batizava, tem uma preposição grega, en hidati, em água. Só que ela pode ser traduzida com água ou em água. Se você for batista, você vai dizer em água. Se você for presbiteriano, você vai dizer com água. Então é melhor, se você entregar essa tradução para ser feita por um batista, você já sabe o que é que ele vai fazer. Mas aí se você entrega a um comitê onde tem presbiteriano e batista, você vai ter uma notinha de rodapé dizendo, é possível que seja dessa forma ou dessa aqui. Então, escolha traduções baseado nisso, feitas por comitês, não por uma pessoa só, e que siga, e você sabe disso lendo logo as primeiras páginas, eles vão dizer se é equivalência dinâmica ou formal.
que siga a equivalência dinâmica, mas moderadamente. E vocês então estarão seguros, né? E aí vocês não precisarão beijar a esposa usando o lençol, porque as traduções, elas são boas, graças a Deus nós temos boas traduções. Eu sempre tenho várias traduções comigo quando eu vou pregar, e consulto. E quando eu vejo que elas divergem em alguma coisa, aí é que eu vou para o grego para ver. Eu vou dar mais um exemplo, eu sei que eu estou adiantando meu tempo aqui, mas já começou, então vamos embora. Lá em 1 Tessalonicenses 4, Paulo diz assim, que cada um de vós saiba usar o seu corpo em santificação e honra. É usar, não é? É usar. Que cada um saiba possuir o seu corpo em santificação e honra. Aí você vai lá para a NVI, você vai lá para a nova tradução da linguagem de hoje e diz assim, cada um saiba arrumar uma esposa em santificação e honra. Espera aí, um está dizendo possuir o corpo e outro está dizendo obter uma esposa em santificação e honra. Qual é o problema? O problema é que Paulo usou a palavra vaso no grego. E o verbo que ele usa para possuir pode significar usar ou manter. Tem todos esses significados. Então tem várias combinações possíveis. Ele pode estar se referindo ao seu próprio corpo ou então à sua esposa. São traduções alternativas possíveis. Se você é uma pessoa de uma tradução só, você vai se perder. Mas se você estiver lendo duas ou três, você vai dizer, alguma coisa está errada aqui. E aí você vai consultar um comentário, vai ler uma nota de rodapé, para ver porque é que está assim. Igual aquele... Tem um sermão muito famoso, né? No rei Agripa, quando Paulo estava pregando diante do rei Agripa, o rei Agripa disse, por pouco me fazes, me convences a ser cristão. Lembra daquilo ali? Tem um sermão famoso, o título é Quase Cristão, mas Totalmente Perdido. Só que aí a NVI traduz assim, você acha que com tão pouco você me convence a ser cristão? Exatamente o oposto. O sentido é exatamente o contrário. E aí qual o problema? O problema é exatamente um verbo que Paulo usa, que pode ter os dois sentidos. Aí você vai ter que ir para o comentário, vai ter que ralar, vai ter que perguntar ao pastor e tudo mais. Por isso que os reformadores disseram, você precisa... Volta aqui, volta. Você precisa... estudar. Nós estamos lidando com um livro antigo, 2000 anos, escrito em línguas que não se falam mais, cujos autores já morreram e que foram produzidos no contexto de uma cultura que não existe mais. Então nós precisamos, além de orar, precisamos estudar, para que a gente possa ler a Bíblia e interpretá-la corretamente. Necessidade de estudar. Próximo ponto, escritura com escritura, como eu já mencionei. Aqui eu vou citar um reformado moderno, o R6 Sproul, que morreu no início desse ano, um homem de Deus. Quando os reformadores se apartaram de Roma e proclamaram sua convicção de que a Bíblia deveria ser a autoridade suprema da igreja, foram também muito cuidadosos em sua preocupação em definir princípios básicos de interpretação. A primeira regra de hermenêutica foi denominada analogia da fé. Analogia da fé significa que as escrituras interpretam as escrituras. Sacra Scriptura su interpres. As sagradas escrituras são o seu próprio intérprete. Em termos simples, isso significa que nenhuma passagem das escrituras pode ser interpretada de tal forma que o significado alcançado seja conflitante em relação ao ensino claramente exposto pela Bíblia em outras passagens. Aqui vem também a expressão tota escritura, não somente sola escritura, mas tota escritura, toda a escritura. Você não pode fazer uma doutrina com base apenas em uma passagem, você tem que ver o ensino total da escritura para poder fazer isso. Tá? Então, esse era o ponto que eu já falei, vou seguir. Próximo ponto, intenção do autor humano. Eu tinha falado para vocês da quadriga, não é? Aqui está ela. Na Idade Média, a quadriga tinha até um versinho. O versinho em latim era essa. Litera gesta docet, quid credas alegoria, morales quid agas, quod tendas anagogia. Entenderam? Está aqui, ó. A letra ensina os fatos, a alegoria o que deves crer, a moral o que deves fazer e a anagogia dá a direção. Eram os 4 níveis de sentido que tinha na Bíblia que eles diziam. O sentido literal, sentido alegórico, sentido moral, sentido anagógico. Resposta de João Calvino para isso. Cada texto tem apenas um sentido, que é o literal, que é aquele pretendido pelo autor humano. Essa é a grande diferença entre a hermenêutica da Reforma e a hermenêutica da Idade Média. Só tem um sentido o texto.
E para você descobrir esse sentido, você tem que estudar o contexto, você tem que procurar o que é dito antes, o que é dito depois, a situação em que o autor escreveu, a intenção dele e assim por diante. Eu sei que com isso eu estou tornando a tarefa dos pastores complicada, não é? Porque como é que você vai pregar a partir de agora? Vocês entenderam por que a exposição bíblica ela é difícil de fazer? Ela dá trabalho, mas ela é tão útil. Ela abençoa o povo de Deus, porque o expositor bíblico ele tem que passar por todo esse processo. Para expor um texto da Escritura, você tem que fazer tudo isso. Por isso que o pessoal prefere pregar alegoricamente, os pastores. Eles pegam um texto lá, né? Aí começa a contar história, conta piada, conta fato da vida dele, manda o povo, vira para o seu amigo aí e repita, né? Vira para o cara de lado e diga, você é lindo, e tal, diga, você vai vencer, diga aí, repita aí, agora toda a igreja, repita comigo, nós vamos vencer. Aí o cara durante 45 minutos é animador de auditório. Exposição bíblica, explicação da Bíblia, zero, nada, ralo. É uma tarefa grande e grandiosa e difícil, que é essa vocação do pastor e mestre, que é chamado para guiar, alimentar o rebanho, e ele tem que ser fiel à Escritura Sagrada, ele tem que ensinar a Bíblia, ele não pode ensinar suas ideias. Para que ele ensine a Bíblia, ele tem que entender a Bíblia, tem que interpretar a Bíblia corretamente, senão ele vai trazer essas bobagens que a gente vê aí, o pessoal trazendo,